matéria, atividades finais. Vamos à aula. Observe o gráfico abaixo que registra o aquecimento e o resfriamento da água pura, ou seja, é uma substância, como nós podemos comprovar aqui no gráfico. Estado sólido, mudança de estado físico, 0 graus Celsius é a fusão, a temperatura não sobe, porque toda a energia está sendo utilizada para separar as partículas, as moléculas da água. Terminou a fusão, todo mundo está líquido, todas as partículas estão no estado líquido, continua o aquecimento até 100 graus, temperatura de ebulição nível do mar. Novamente um patamar, ou seja, toda a energia está sendo utilizada para separar as partículas. Então, passou todo mundo para o estado gasoso, continua o aquecimento. Do lado de cá, a curva de resfriamento, está no estado gasoso, vai resfriando, chegou a 100 graus, condensação. Passou para o líquido, vai resfriando, solidificação, volta a ser sólido. Então, as etapas 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente às seguintes mudanças de estado físico. Então, etapa 1, passou do sólido para o líquido, é fusão. Então, nós já podemos olhar aqui as respostas ou eliminar algumas. Então, a letra B, a letra C, a letra E estão erradas. Segundo processo, do líquido para o gasoso, vaporização. Nós temos na forma de evaporação, se for lenta, ebulição, se for com bolhas, a fervura que nós vemos na água quando vamos fazer café, ou calefação, se for uma passagem brusca. Então as opções que nós temos aqui, ebulição, ebulição. Então continuamos com as duas, A e D. Na outra curva, o processo 3, passagem do gasoso para o líquido, como é o vapor de água, então é uma condensação. Então, letra A tem condensação, letra D, solidificação, né? Já está errada. E o último processo aqui, solidificação, indicando que a letra A é totalmente correta. Então, a resposta correta, A de aluno. Quando as substâncias reagem entre si, ocorrem fatos bastante visíveis que confirmam a ocorrência da reação. Nós chamamos isso de evidência de reação química. Podemos destacar desprendimento de gás, de luz, mudança de coloração, mudança do cheiro, ou aparecimento de um cheiro diferente, formação de precipitado, um sólido que vai para o fundo, etc. Então, das alternativas que eu tenho abaixo, qual envolve uma transformação química? Então, para classificar em fenômeno físico ou químico, uma transformação química ou uma mudança física, nós temos que analisar os materiais antes e depois. Se houve mudança no material, suas propriedades vão mudar, e aí nós temos um fenômeno químico. Então, a letra A, prensagem de lata de refrigerante. A lata de refrigerante ela é feita de alumínio. Antes de ser prensada, ela é uma lata de alumínio. Depois que ela foi prensada, ela é uma lata de alumínio amassada. Continua sendo alumínio. Então, primeira, fenômeno físico. Letra B, liquefação do ar atmosférico. Liquefação é uma mudança de estado físico. Então, eu estou apenas passando do gasoso para o líquido. Fenômeno físico. Letra C, coleta seletiva de lixo. Coleta seletiva é separar, catar, né, o lixo. Então, é um processo de separação também. Continua sendo lixo, mesmo depois de separado. Então, físico. Letra D, lançamento de uma nave espacial. No lançamento de uma nave espacial, aquela fumaça que nós vemos, né, ela vem essa reação aqui. Nós temos o gás hidrogênio combinando com o gás oxigênio, formando água. Então, inicialmente, eu tenho o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Depois, eu tenho formação de água. Então, aquela fumaça que a gente vê é água no estado de vapor. Então, aqui eu tenho um fenômeno químico, uma reação química. São materiais distintos que eu tinha antes do que é formado depois. E a letra E, para a gente terminar toda a análise, mistura de álcool e gasolina para o veículo automotor. Então, eu estou apenas juntando o álcool e a gasolina. Então, a resposta correta, letra D de dado. Os compostos orgânicos possuem interações fracas, tendem a apresentar temperaturas de ebulição e fusão menores do que dos compostos inorgânicos. A temperatura apresenta dados sobre as temperaturas de ebulição e fusão de alguns hidrocarbonetos. Esse termo hidrocarboneto aqui são substâncias formadas apenas por carbono e hidrogênio. Nós vamos
vamos estudar no terceiro ano do ensino médio. A tabela nos indica temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Como é que nós vamos fazer a análise? Bom, o que é a fusão? Não é passagem do sólido para o líquido? Então, antes da fusão, eu tenho o estado sólido. Depois que fundiu, depois que passou pela fusão, nós temos o estado líquido. Depois que passar a ebulição, temos o estado gasoso. Então, qual é o nosso trabalho? Na temperatura de menos 114 graus Celsius, é correto afirmar que os estados físicos em que se encontram os compostos metano, propano, eteno e propino são respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa temperatura e vamos colocar ela aqui. Ó. Se ela estiver aqui, desse lado, antes da fusão, o estado físico é sólido. Se ela estiver após a fusão, ele vai estar líquido. Se estiver após a ebulição, ele vai estar gasoso. Então vamos colocar o menos 114. Ele está antes aqui desse número e antes desse, né? Lembrando, sólido, líquido, gasoso. Então ele já passou até pela ebulição. Então ele está no estado gasoso. Então aqui nós podemos analisar já as respostas, podemos eliminar algumas. Então, letra A, letra B e letra C estão erradas. Vamos colocar os menos 114 aqui no propano. Ele vai ficar entre as duas mudanças aqui. Ó. Já passou a solidificação, mas não chegou ainda na ebulição. Ele está líquido. As duas respostas aqui, líquido. Então as duas continuam corretas. Colocando os menos 114 aqui, ó, já passou a fusão. Ele está líquido, mas não chegou ainda na ebulição, né? 114, 113, 12, 11, 10, até o 104. Então não chegou ainda, ele permanece líquido. Então a letra D agora está errada. Resposta correta, letra E de errado. O menos 114, para a gente colocar ele aqui, ele está antes aqui da fusão. Ele é sólido, como diz a resposta. No laboratório de química foram encontrados 5 recipientes sem rótulo. Cada um contendo uma substância. Se a substância é pura, não precisa ficar escrevendo isso, tá? Toda substância é pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, o estudante determinou as seguintes propriedades: ponto de fusão, massa, volume e densidade. Qual das alternativas a seguir apresenta as propriedades que podem permitir ao estudante a identificação desses líquidos? O que ele está perguntando? Das 4 propriedades, quais são específicas, quais servem para determinar o material. Ponto de ebulição, uma propriedade específica, então ele serve. Então as respostas têm que ter o número 1, ó, letra A, letra B, letra D. Massa é uma propriedade geral e extrínseca, ou seja, dependendo da quantidade de amostra que ele pegar, ele vai ter mais massa ou menos. Então, cada valor de massa diferente, eu tenho uma amostra diferente. Volume é o mesmo problema. Além de ser uma propriedade geral, quanto mais amostra eu pego, mais volume eu tenho. Quanto menos amostra, menos volume. Então, essas duas aqui não servem para identificar o material. E densidade, uma propriedade específica também. Independente da massa e volume que ele pegue, a densidade é a mesma para o material, para a substância. Então, número 1, número 4, resposta letra D de dado. A figura 1 abaixo mostra a posição do gelo na limonada. E a figura 2 mostra o que acontece com o gelo quando a água da limonada é substituída por etanol. Então aqui é uma questão de densidade relativa. Quem é mais denso fica embaixo, quem é menos denso fica em cima. Então a água tem maior densidade que o gelo. Do lado de cá, o gelo afundou, porque a densidade do gelo é maior do etanol, que está por cima. Então quem tem maior densidade é a água. Quem tem a menor é o etanol. Então a densidade da água é a maior, a do etanol é a menor e a do gelo intermediária. Então da água é maior que gelo e do gelo maior que do álcool. Resposta B de bola. Uma barra de certo metal de massa 37,8 gramas foi introduzida no cilindro graduado contendo água. O nível de água contida no cilindro antes e depois a imersão da barra metálica é mostrado na figura. Analisando, pode-se afirmar que o metal da barra metálica é provavelmente
Então aqui nós temos valor de densidade. Então para comparar, precisamos calcular a densidade. A fórmula da densidade é o ρ, densidade, é igual à massa do material dividido pelo volume. A massa ele deu 37,8, o volume nós vamos calcular antes de colocar o material e depois do material. Então o volume estava aqui. Quanto aumentou quando colocou o material, ou seja, qual o espaço, qual o volume do material que ocupa. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A graduação aqui é ml e aqui ele deu centímetro cúbico. Lembrando que ml corresponde a centímetro cúbico. Então eu tenho a massa e tenho o volume. Então vamos colocar na equação, fazer a conta e achar a densidade. 2,7 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que densidade é uma propriedade específica, serve para identificar o material. Então se esse material que está aqui dentro tem 2,7 gramas por centímetro cúbico, ele é o alumínio. Olha a mesma densidade aqui. Tá? Então a resposta correta, B de bola. Considere a substância e respectiva densidade à temperatura ambiente. Então eu tenho aqui o ácido sulfúrico, densidade dele, o tolueno, metilbenzeno, e a acetona, propanona, que é aquela que normalmente usa-se para retirar esmalte. E aí ele pede para fazer a comparação. A maior massa de 1 litro de, então no caso ácido sulfúrico, e 2 litros de tolueno. Então a unidade que ele deu é grama por ml. Mililitro, a milésima parte do litro. Então para eu transformar em litro eu tenho que multiplicar por 1000. Se eu multiplicar os dois por 1000, vai dar litro e grama, vezes 1000 dá quilograma. Mas eu vou passar apenas o ml, vou deixar o grama normal. Então, multiplicar por 1000, nós vamos andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então aqui 1,84 vai andar 1, 2, 3. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Então, fazendo a continha, multipliquei por 1000, então era ml, passou para litro. Eu tenho 1.841 gramas, 866,9 gramas, 789,9 gramas. Então agora eu posso comparar. 1 litro de ácido sulfúrico, está aqui. 2 litros de tolueno. Esse aqui vezes 2. Então 1 litro de ácido sulfúrico e 2 litros de tolueno. Então, tem maior massa de 1 litro de ácido sulfúrico e 2 de tolueno? Sim. Esse número é maior do que esse. Então, a resposta A é a correta. Então, já é a resposta do exercício, mas vamos aos outros. 1 litro de tolueno mais que 2 litros de acetona. 1 litro de tolueno, esse número vezes 2. Então, aqui é falso. 1 litro de acetona mais do que 2 de tolueno. 1 litro de acetona, esse aqui 2 vezes o tolueno. Falso também. 1 litro de ácido sulfúrico e 3 de acetona. 1 litro de ácido sulfúrico, acetona vezes 3, tá aqui. Falso também. E letra E, 1 litro de tolueno e 2 de ácido sulfúrico. Se 1 de ácido já é maior que 2 de tolueno, imagina 2 de ácido, né? Então é muito maior. Então, 1 litro de tolueno, 2 de ácido sulfúrico. Falso também. Então, como havia dito no começo, letra A de aluno é a resposta. O gráfico abaixo representa a densidade de 3 substâncias arbitrariamente designadas com X, Y e Z. Então está aqui o gráfico X, o azul, o Y, o vermelho e o Z em verde. Julga as afirmações abaixo de verdadeiro ou falso. A densidade da substância X é maior que da substância Z. Então, vamos pegar aqui o mesmo ponto. Lembrando que densidade é massa sobre volume, o que nós vamos fazer? Se eu pegar aqui o volume de 10 ml, qual é a massa do Z? Então, vamos chutar aqui 2. Qual é a massa do X? Encontrando aqui, vai dar, vamos colocar 13. Então tem muito mais massa de X do que de Z. Olha aqui a continha como é que a gente faz. Quando você divide um número grande por um número pequeno, a resposta é um número grande. Então como a massa do X é maior
que é a massa do Z nesse ponto aqui, ó, tá? A densidade do X é maior. Então a densidade da substância X é maior que a da substância Z. Então a primeira é verdadeira. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, massas iguais das substâncias X e Y ocupam o mesmo volume. Vamos aproveitar o risquinho aqui, ó. 5 gramas de Y ocupa 10 ml. 5 gramas de X, ó, tem que chegar aqui embaixo, tá? Ocupa um volume menor, ó. Então eles ocupam o mesmo volume? Não. Então, segunda, falsa. A densidade aproximada da substância Y é 0,5 gramas por ml. Então, lembrando que densidade é a massa dividido pelo volume. Ele já me deu até o ponto aqui com a numeração, ó. 5 gramas, eu vou dividir por 10 ml. E dá 0,5 gramas por ml. Correta. A matéria existe principalmente em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A maior parte da matéria é constituída por misturas de substâncias. Cada substância possui um conjunto único de propriedades físicas e químicas que pode ser utilizado para identificá-las. O gráfico a seguir apresenta a curva de temperatura versus o tempo. Então eu tenho temperatura no eixo Y e tempo no eixo X. Tem os materiais 1, 2 e 3 partindo do estado sólido. Essa informação é importante. Então, inicialmente todos estão sólidos, quando o tempo está zero. Então, aqui, início do gráfico, todo mundo é sólido. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que. Então, vamos analisar primeiro o gráfico, depois vamos às opções. Então, olha a primeira linha aqui, substância 1. Está vendo que ela está sempre reta? Ela não tem nenhuma quebra, nenhuma inflexão, ela não muda a inclinação dela. Significa que ela está sendo só aquecida. Ela não chega na fusão. Então, o número 1 aqui, o material número 1, eu não consigo dizer se ele é uma mistura ou se ele é uma substância, porque eu não estou vendo o comportamento dele durante a mudança de estado físico, que é utilizado para separar. Tá? Então aqui não posso afirmar que tipo de material é esse, se ele é puro, se é uma substância, ou se ele é impuro, uma mistura. O 2, ó, o que acontece? Sólido, ó, mudou a inflexão. Então, mudança de estado físico. Como a temperatura está constante, toda a energia é utilizada para separar as partículas. Então aqui eu tenho uma mudança característica de substância. Todo mundo passou para o líquido e durante a ebulição, ó, mesma coisa, a temperatura não mudou. Então, quando eu vejo um gráfico que tem temperatura constante durante a fusão e durante a ebulição, tem que ter os dois patamares, eu posso afirmar com certeza que o número 2 aqui é substância, ou seja, material no estado puro. Lembrando que tem misturas que imitam o comportamento durante um dos processos, né? A mistura eutética, por exemplo, ela tem a fusão constante e ebulição variável. A mistura azeotrópica tem a fusão variável e ebulição constante. Esse material aqui está sendo aquecido, a mudança de estado físico, temperatura variou. Mudança de estado físico, temperatura variou. Isso aqui 100% de certeza que é uma mistura. Por quê? Vamos pegar uma mistura binária, por exemplo. Enquanto um dos componentes está passando pela fusão, o outro está aquecendo. Quando o primeiro terminou a fusão, o segundo vai passar pela fusão. Então sempre tem um esquentando e um mudando. Então a soma das temperaturas aqui dá essa inclinação. Aqui o mesmo princípio. Então vamos aos itens. A amostra 2 apresenta temperatura de ebulição de 20 graus Celsius. Então começamos no sólido. 20 graus, tem uma mudança. Que mudança é essa? É a fusão. Então ele afirmou que é ebulição. Então essa ebulição aqui está errada. Segundo, a amostra 2 aquece mais rápido que a amostra 1. O gráfico tem maior inclinação. Ele está mais em pé, vamos dizer assim, do que esse aqui. Vamos pegar aqui no início. Aqui, Tá vendo? Ele está mais para cima aqui. Então significa que essa maior inclinação faz com que ele aqueça mais rápido. Então vamos pegar a linha aqui para facilitar a visualização. Vamos supor que aqui o tempo é 25 segundos. Qual é a temperatura que está a amostra 2? Vou chutar aqui 12. Qual é a temperatura da amostra 1?
pegar aqui e vou chutar 18. Então notem que o 1 está aquecendo mais rápido porque a reta com maior inclinação. Então quem aquece mais rápido é a amostra 1 e não a 2. Então aqui está errado. C. A temperatura de 50 graus Celsius, a amostra 1 encontra-se no estado líquido. A amostra 1 ela não tem mudança de estado físico, não tem inclinação, não tem nenhuma variação aqui, não é? Igual acontece aqui nos dois. Ó, tá? Então, se todas as amostras partiram do estado sólido e ela não teve mudança de estado físico, ela continua sólida, ela não está líquida. As 3 amostras são exemplos de substâncias. Lembrando que substância é pura, então não precisa ficar falando substância pura. Tá? A 1 não tem como determinar, como eu já falei, porque não tem as mudanças de estado físico. A 2 tem 2 patamares, com certeza é substância. E a 3 não tem o patamar, a mudança de estado físico, temperatura variou. Então 100% de certeza que isso aqui é uma mistura. Então os 3 são exemplos de substâncias? Não. A 3 não é. A 1 não sabemos. Então esse 3 aqui está errado. Só posso afirmar que a 2 é uma substância. A amostra 3 não constitui uma substância, por não manter as temperaturas de fusão, aqui, e ebulição constantes. Correto. Ela é uma mistura. Então a alternativa correta é a letra E de errado. O quadro a seguir apresenta misturas heterogêneas que foram submetidas aos processos de separação especificados. Então mistura 1, água e areia. Tem um sólido e um líquido. Podem ser separados por decantação? Podem. Deixa o sistema em repouso, a areia, o sólido, vai ficar no fundo e a água vai ficar por cima. 2. Sucata de ferro e alumínio, separação magnética. O ferro é atraído pelo ímã e o alumínio não. Então, aproximando o ímã, você vai conseguir atrair o ferro e o alumínio vai ficar para trás. 3. Grafite e iodo, 2 sólidos separados por sublimação. O iodo, por aquecimento, ele sublima, o grafite não. Água e óleo, filtração. A filtração é utilizada quando o estado físico é diferente, que os dois são líquidos. Então, dependendo do filtro que você for utilizar, aí vai passar tanto água quanto óleo. Claro que o óleo é mais viscoso, se o poro do filtro for menorzinho, pode ser que ele fique retido, mas não é garantido também. Então, nós não podemos afirmar que qualquer tipo de filtração vai separar esses dois aqui. Então, a número 4 é a errada. Resposta à letra D de dado. Sobre os procedimentos químicos da destilação de uma solução aquosa de sal de cozinha. Então eu tenho sal de cozinha, solução aquosa, está dissolvido em água. E suas aplicações, assinale a alternativa correta. O sal de cozinha entra em ebulição ao mesmo tempo que a água e é colhido no balão coletor. Está dizendo que nós não conseguimos separar água e sal por destilação. Está errado, né? Por quê? O sal de cozinha, qual é o estado físico dele? Ele é sólido. A água está no estado líquido. Quando nós dissolvemos o sal, o que acontece é que os grãos de sal ficam muito pequenos e nós não conseguimos enxergá-los, mas eles continuam lá. Tanto é que se a gente provar a água com sal, nós vamos sentir o gosto salgado. Então, qual é a temperatura de fusão do sal? Olha aqui, eu coloquei do lado. Ó. Ele vai ser fundido a 801 graus. A água, se a gente tiver o nível do mar, vai atingir temperatura de ebulição a 100 graus. Então, a 100 graus a água começa a ferver e sai. E o sólido, que é o sal, nem chegou nem perto, fez nem cosquinha nele ainda. Para ele passar para o estado líquido, para depois chegar a 1465 graus para que ele possa ebulir. Então não tem como o sal sair por ebulição aqui. Ó. Ele é sólido, ele não vai ser ebulido não. E nem consegue ser arrastado pela água não. Tá? Não tem o fenômeno de arraste a vapor. O fenômeno de arraste a vapor, que eu expliquei nos processos de separação, ele acontece quando são dois líquidos. Tá? Por causa das interações mais fortes, um líquido consegue puxar o outro, arrastar, né? Por isso arraste a vapor, e aí nós temos que colocar uma coluna de destilação, para fazer uma destilação fracionada. Aqui não tem coluna, não há necessidade, porque é um sólido e um líquido, uma destilação simples. Então a letra A, errada. Letra B, o condensador possui a função de diminuir a temperatura dos vapores produzidos pelo aquecimento e assim liquefazer a água. Então está saindo vapor quente, vai passar por aqui,
Aqui eu tenho uma água fria passando no sentido contrário. Então essa água que está passando na parte exterior aqui, ela não tem contato com o vapor, ela vai roubar energia do vapor. Então o vapor, perdendo energia, ele vai condensar e passar para o estado líquido. Tá? Então essa palavrinha aqui, ó, liquefazer, ela não está totalmente adequada, tá? Porque a liquefação é um processo para gases. Por enquanto vamos deixar assim. A temperatura de ebulição do sal de cozinha é menor que a temperatura de ebulição da água. A água 100 graus ao nível do mar, olha aqui o sal, 1465. Não é? Então não tem como ser menor. E se você não soubesse esse número, como é que você ia saber que a temperatura não é nem perto? Na condição ambiente, a água já está no líquido. O sal é sólido, então o sal precisa fundir para depois ebulir. A água vai ebulir diretamente. A eficiência do método de destilação é pequena para separar água e sal. Não, a eficiência é grande. Tá? Tem uma grande diferença de temperatura de ebulição, então esse método é adequado. Então, a resposta, mesmo que essa palavrinha aqui não esteja totalmente adequado, vai ficar a letra B, de bola. Analise as afirmativas a seguir. É possível separar uma mistura sólido-gás por filtração? Sim, é o que o nosso aspirador de pó faz. Ele vai usar fluxo de ar gerado pelo ventilador que tem lá dentro, vai puxar o sólido, a sujeira que a gente está limpando, então o sólido vai ser arrastado pelo gás, e aí, passando pelo filtro, né, aquele saquinho que tem lá dentro do aspirador, o ar consegue passar e o sólido fica preso. Então o aspirador faz esse processo aqui. Uma mistura contendo areia e cloreto de sódio pode ser separada por dissolução fracionada? Sim, nós podemos adicionar água. A água vai dissolver o cloreto de sódio e a areia vai ficar decantada no fundo. Então nós temos a areia separada do cloreto de sódio com a adição de água. Então a dissolução fracionada, dissolver uma fração, uma parte da mistura inicial de areia e cloreto de sódio. Uma mistura contendo água, areia e enxofre pode ser separada por filtração. Eu tenho a água líquida, areia e enxofre sólidos. Então passo pelo filtro, a água vai ser separada, ficando areia e enxofre. Seguida de fusão fracionada. A areia, que é o dióxido de silício, ele tem um ponto de fusão muito alto. O enxofre tem um ponto de fusão bem mais baixo. Eu vou deixar indicado aqui para vocês, ó, da areia, 1713 graus, e do enxofre, 105,2. Então eu posso fundir para retirar uma parte da fração? Sim. Esquentando a partir de 105,2, o enxofre passa para o estado líquido e a areia vai continuar sólida. Então, as três alternativas estão corretas. Letra E de errado é a resposta certa. Considere as afirmações. A primeira, o alambique é usado para a fabricação de cachaça. Então, o alambique, na fabricação da cachaça, ele é um processo, ele usa de um processo de separação chamado destilação, na qual nós vamos retirar o álcool e a parte sólida vai restar lá. Então o primeiro processo aqui é destilação. Então, nós podemos analisar já as respostas e retirar as erradas. Então A, B, C já descartei. 2. Uma das etapas do tratamento de água para potabilidade é atravessar a camada de areia e cascalho. Em alguns tratamentos é utilizado isso. Essa areia e cascalho funciona como um filtro para reter as partículas maiores. Então, segundo processo, filtração. A letra D aqui, ó, já está errado, né? Já deu a letra E. Mas vamos analisar. Industrialmente, a partir do ar atmosférico, são obtidos oxigênio e nitrogênio. Então, são dois gases. Lembrando que o gás, passando para o estado líquido, o nome da transformação é liquefação. Liquefação fracionada. Um deles vai liquefazer primeiro e depois o outro. Então, letra E de errado é a resposta correta. No experimento, o estudante verificou ser a mesma temperatura de fusão de várias amostras de um mesmo material no estado sólido. E também que essa temperatura se manteve constante até a fusão completa. Ou seja, pode ser que esses materiais sejam substâncias, que eles estejam no estado puro. Pode ser. Vamos analisar ainda. Considere que o material sólido tenha sido classificado como: substância tem ponto de fusão constante, temperatura não muda? Sim. Então, 1 e 2, substância, não precisa ficar falando que é pura, porque substância é pura. Tá? Simples e composto está relacionado à composição.
essa substância é formada por apenas um tipo de átomo, essa substância é formada por 2 ou mais tipos de átomo. Mas todos os dois são substância, todos os dois podem ter a fusão constante. Na verdade, nem podem, devem. Então, o I2 serve para caracterizar aqui. Mistura homogênea eutética. A mistura eutética, né, é uma mistura na qual a fusão é constante e a ebulição é variável. Então, a mistura eutética tem essa característica que ele falou. Essa passagem com temperatura constante do sólido para o líquido? Sim. Então, 1, 2 e 3 servem como resposta. Mistura heterogênea, aquela mistura grosseira, né, ela vai se comportar como uma mistura comum. Tanto a fusão quanto a ebulição tem pontos, ou seja, temperaturas variáveis. O composto 4 não tem essa característica que ele está procurando. Então, qual dos itens está errado? Né? Apenas o 4. Letra E de errado é a resposta.